Será que basta com que uma pessoa veja um assunto como interessante para que ela comece a estudar sobre ele, para que ela tome gosto por estudar sobre ele? Bom, na minha opinião, o assunto não é o mais importante, não é o definitivo para que uma pessoa escolha por aprender sobre algo. E é sobre isso que a gente vai analisar, que a gente vai refletir aqui nesse vídeo. Meu nome é Alexandre e eu quero passar aqui com vocês sobre alguns fatores que fazem com que, na minha opinião, fazem com que uma pessoa comece a estudar sobre algo, a aprender sobre algo. Nesses fatores, eu vou colocar aqui 4 que eu considero fatores indiretos, que têm um peso, sim, forte sobre a decisão da pessoa em estudar, aprender sobre algo, e um fator que é direto, que esse sim é o fator que eu acredito que é o principal que faz com que uma pessoa comece a aprender a estudar sobre algo. E o primeiro fator aqui indireto, quer dizer, antes de falar sobre os fatores, vamos voltar à questão que eu comecei aqui abrindo o vídeo. Será que o assunto por si só é interessante? Só basta com que o assunto seja interessante para que uma pessoa tome gosto por estudar sobre aquilo? Como eu disse, a minha opinião é que não. Você provavelmente já passou aí por você vários assuntos interessantes que você não começou a estudar sobre eles por causa disso. Você não moveu, às vezes você não moveu uma palha sequer para aprender sobre aquilo, mesmo assunto sendo interessantíssimo. Mesmo ele não tendo uma barreira, por exemplo, financeira, você ainda assim não começou a estudar sobre ele. Então, essa questão do assunto não é o definitivo para que uma pessoa comece a estudar sobre algo. E agora, voltando aqui com relação aos fatores, o primeiro fator que eu quero colocar aqui, que eu acredito que influencia bastante, é um fator indireto, é a questão do retorno. O que uma pessoa vai ter de retorno ao aprender sobre algo? Será que ela vai ser reconhecida? Será que ela vai ser reconhecida? Será que ela vai conseguir dinheiro se ela aprender sobre aquilo? Será que ela vai conseguir passar em alguma prova, em algum exame, O que ela vai ter de retorno? Então, isso é um fator indireto, mas importantíssimo. O segundo fator aqui indireto é a questão da necessidade. Vamos supor aí que a pessoa está passando, por exemplo, por problemas financeiros, Então, ela, por passar algum problema financeiro, ela vê ali sobre algum assunto que ela percebe que está mais fácil ela começar a estudar e se especializar naquilo, para poder, por exemplo, arrumar um emprego, para conseguir se sustentar ou sustentar a família. Ou então ela começa a estudar sobre algo, por exemplo, relacionado à saúde, porque ela tem um problema ali de saúde, ou algum ente familiar ali tem algum problema de saúde, então ela precisa minimamente se especializar sobre aquele tema para poder ajudar aquela pessoa. Então, o segundo fator é a necessidade. E até a mesma necessidade pode fazer com que a gente passe a gostar do assunto que a gente começou a estudar, às vezes por, como eu disse, necessidade. O terceiro fator aqui é a questão da oportunidade. E antes de deixar mais claro, antes de descrever o que eu quero dizer com isso, eu quero colocar aqui uma observação. Eu acredito que a gente deve criar as oportunidades que a gente quer sobre aquilo, sobre os caminhos que a gente quer trilhar na nossa vida. Mas a oportunidade que eu estou dizendo aqui é o seguinte, não é com relação a você esperar uma oportunidade para aprender e estudar sobre algum assunto. Não é isso. Vamos supor o seguinte, você gosta de fotografia e de programação. Às vezes, mesmo gostando desses dois assuntos, na sua vida, no seu dia a dia, você vê muito mais coisas sobre programação do que sobre fotografia. Às vezes no seu dia a dia você tem amigos que são programadores, você se depara e por coincidência, não sei, mas por coincidência você se depara na internet aí com assuntos relacionados à programação. Então, por uma questão de oportunidade, por ter amigos programadores, por ter acesso a material relacionado à programação de uma maneira um pouco mais fácil, você acaba optando por programação em detrimento à fotografia, nesse exemplo que eu estou colocando aqui. Então, essa questão de oportunidades, as oportunidades que a gente vai tendo na nossa vida, é um fator que pode sim diretamente nos levar a estudar sobre algo. Um quarto fator aqui que eu quero colocar, fator indireto, é a questão do hobby. Se você gosta de fazer alguma coisa e aquilo é um prazer seu, você pode acabar se especializando, tomando gosto por se aprofundar cada vez mais naquele assunto relacionado ao seu hobby. E
esses foram quatro fatores indiretos. Eu elenquei aqui esses 4, não quer dizer que existam só esses, né? Tem mais. Se você tiver algum que ache relevante, comenta aí para a gente poder refletir sobre isso. E agora eu vou falar aqui com você o fator direto, que é aquilo que eu acredito que realmente faz com que a gente tome gosto, tome a decisão a começar a estudar sobre algo. E o que seria esse fator? É o que eu chamo de dificuldade percebida. É a dificuldade que a gente percebe naquele tema ou naquela questão, naquele assunto. E quando eu digo dificuldade, não quer dizer que é algo super difícil. Pode ser tanto fácil como difícil. O que acontece? Nós, seres humanos, no geral, a gente gosta de desafios, né? A gente gosta de encarar novos desafios. Só que são desafios que a gente não pode perceber eles como algo difícil demais, extremo demais, porque a motivação não vai ser suficiente, e a gente também não pode ver aquilo como algo fácil demais, porque fica chato, né? Entediante você começar a estudar sobre algo que você acredita que seja fácil. E é importante aqui destacar que quando eu falo dificuldade percebida, não é a dificuldade real, não é a dificuldade real de algum assunto, se ele é realmente difícil demais ou se ele é realmente fácil demais. O que importa é a dificuldade que o indivíduo, eu e você, que a gente percebe sobre determinado assunto. Se a gente vê aquilo como algo que é muito difícil ou se a gente vê determinado assunto como algo que é muito fácil. Então essa questão, a questão da dificuldade que a gente percebe, né, quais barreiras que a gente vê para estudar determinado assunto, para estudar sobre determinada profissão, o que quer que seja, isso é, na minha opinião, o definitivo para a gente começar a estudar, aprender sobre algo profundamente. E uma coisa bacana aqui, que eu quero colocar, é que quando a gente começa a estudar sobre algo, mesmo que seja por necessidade, por retorno, por qualquer motivo que seja, né, que a gente tenha visto ali uma dificuldade percebida, aceitável, que não seja uma coisa impossível, mas que também não seja muito fácil, né, que seja algo prazeroso, que tenha desafios ali, que a gente encontre prazer nisso. Quando a gente descobre um assunto, começa a estudar, o bacana é que a gente tem ali ele como um tema central, a gente começa a estudar ele e quando a gente vai se aprofundando, aquilo lá vai se abrindo, vai abrindo a nossa mente para querer aprender sobre assuntos que estão ali em volta desse assunto principal, que complementam ele, que às vezes no início você não via aquilo como um assunto que está diretamente ligado a esse assunto central que você começou a aprender. Então, quando você começa a estudar, a querer aprender sobre algo, isso abre as portas para você se tornar uma pessoa muitas vezes estudiosa. Você vai passar de uma pessoa que não gostava de estudar, não gostava de ler, para uma pessoa que gosta de estudar. Basta você encontrar esse elemento central, porque estudando ele profundamente, você vai encontrando ali lacunas em que, para preencher, você vai precisar estudar sobre outros temas. E a gente vai conversar melhor isso aí em vídeos futuros, né? Você pode até se inscrever aí no canal para a gente poder comentar sobre isso. Opa. Pronto. Para a gente poder comentar sobre isso. E a dica que eu tenho para te passar aqui, eu sei que não é uma dica daquelas assim, poxa, maravilhosa, extrema, mas a dica é o seguinte: comece a estudar sobre algo, mesmo que você veja que aquilo é muito difícil. Por exemplo, você quer aprender sobre alguma engenharia mecânica, né? Engenharia mecatrônica, você quer aprender programação, né? Independente do assunto, vamos supor que tenha algo que seja muito difícil. Se você dá o primeiro passo, a cada passo que você vai dando, uma luz no fim do túnel, ela vai ficando cada vez mais forte. Até porque, na minha opinião, uma coisa que é complexa, algo que hoje você vê como complexo, nada mais é que uma sequência de coisas simples. Então, se você passa a não enxergar aquilo como algo super difícil, e sim como uma sequência de coisas simples, basta com que você dê um passo de cada vez. Então, para de tentar enxergar algo que você está querendo aprender, qualquer coisa que seja, como algo que seja complexo. Procure ver como realmente que são uma sequência de coisas simples. Talvez você veja como algo muito difícil se tornar especialista em programação, ou em alguma engenharia, ou matemática, biologia, física, seja o que for. Mas se você olhar para o primeiro passo que você pode dar agora, as coisas vão ficar muito mais fáceis. Então,
para de olhar aquilo como algo complexo, tenta quebrar aquilo em passos pequenos, começar pequeno, que eu tenho certeza que cada passo que você for dando, uma luz no fim do túnel lá vai ficando, primeiro ela vai aparecer para você e cada vez ela vai ficando mais forte. Então a dica que eu tenho para te deixar é essa, né? Não tem essa visão de algo como algo complexo, e sim como algo que tem várias coisas simples, que por ter várias coisas simples acaba se tornando complexo, mas que você pode ir eliminando ali uma coisa simples de cada vez. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Se você gostou, deixe o seu joinha. É importante também você notar que eu vou deixar aqui um próximo vídeo que complementa bastante esse daqui. Vou deixar aqui também minha foto, para que, caso você não seja inscrito no canal, você faça a sua inscrição. Por hora é isso. No mais, um abraço e até a próxima. Tchau.